dia, pessoal. Vocês estão bem? Aqui é o professor Olavo de Carvalho. E o menininho não tá hoje aqui. E ele me deixou aqui uns negocinhos, pediu pra eu apertar uns botões. Eu não sei se eu sei apertar esses botões direito. E a gente vai fazer a leitura de um texto que eu escrevi aqui. Não, nós vamos ler 1, 2, 3, certo? 3 textos que eu escrevi, certo? Todos esses textos eu escrevi pro Diário do Comércio, né? Então, só que só foram em alguns meses de diferença, tá? Entre 2011 e 2012. Vamos lá então, pessoal. O primeiro texto é O Preço do Colaboracionismo. Como disse, né, Diário do Comércio, eu escrevi esse texto no dia 17 de dezembro de 2012. Começa assim, eu não sei como regular a musiquinha aqui, tá? Não sei se vai ficar alto, se tá baixo, se tá bom, mas eu espero que vocês consigam escutar aí. O preço do colaboracionismo. Não há nada que um comunista odeie mais do que o companheiro de viagem frouxo ou escrupuloso, que não o acompanha em todos os seus desvarios, não endossa todas as suas mentiras, não encoberta ou aplaude todos os seus crimes, e tutti quanti. Uma vez que você lhe deu alguma compreensão e ajuda, ele jamais perdoará, se não continuar a fazê-lo pelos séculos dos séculos, até o amargo fim, sacrificando no caminho a honra, a consciência e até a capacidade de lamentar, de perceber o momento em que a tolerância a um erro se transmuta em cumplicidade com um crime, tá certo? Bem, pessoal, se existe um direito que todo comunista nega sistematicamente aos seus amigos e benfeitores, é o de dizer, é demais, cheguei no meu limite, Não posso lhe dar mais nada. Pode esperar sentado. Para um comunista, gente, a amizade que não consente em transformar-se em escravidão não é amizade, porra, é traição. É por isso que a Carta Capital, o Portal Vermelho, a Hora do Povo e todos esses outros canais por onde escoa a massa fecal comunista da imprensa e eletrônica, tá? Despeja agora todo o seu ódio sobre a mídia burguesa, ou mídia golpista, como eles dizem. Aquela mesma que, com seu silêncio obsequioso e cúmplice, reforçado em tempos por negações explícitas, ajudou o Foro de São Paulo a crescer em paz e segurança, porra! Escondidinho, longe dos olhos da multidão curiosa. Até nasce o dominador quase monopolístico, não só da política brasileira, mas do meio continente, E escândalo. Agora, quando o depoimento de Marcos Valério e o caso Rosemary terminam de revelar as dimensões oceânicas da sujeira petista e rompem até a blindagem laboriosamente construída e mantida ao longo de pelo menos 16 anos, por Luiz de Inácio Lula da Silva. Bem, só lembrando que isto daqui está no contexto de 2012, tá? Nós já estávamos aí com a mensagem do petrolão caindo, né? Mas quem quer que lesse as atas do foro, onde o inteiro aparecia presidindo a Assembleia ao lado do senhor Manuel Marulanda, comandante, gente, da maior organização terrorista e narcotraficante da América Latina, porra, compreenderia de imediato não está diante de nenhum santo proletário, não, mas sim de um leninista disposto a usar todos os ciclos, morais e imorais, para aumentar o poder do seu grupo. Se a população tivesse alertada disso em tempo, a era Lula, com todo o seu cotejo de crimes e objeções, teria permanecido no céu das hipóteses, sem jamais descer a realizar-se no planeta. Gente, não só a grande mídia, mas os partidos de direita, as lideranças empresariais, as igrejas, os comandos militares e até os
expugnadores ostensivos da causa liberal. Todos unidos. Sonegaram ao povo essa informação vital, porra, que teria posto o país num rumo menos deprimente e menos vergonhoso, cacete. Mas não foi só o Foro de São Paulo, nem os podres do São Lula. Essa gente escondeu, Durante pelo menos 2 décadas, gente, a versão esquerdista da história do regime militar foi endossada e repetida fielmente em todos os jornais, meus filhos, canal de TV, escola, discurso de parlamentar, até incorporar-se no imaginário popular como uma espécie de dogma sacrossanto, a encarnação mesma da verdade objetiva, acima de partidos e de ideologias. Nenhum repórter investigativo, daqueles que vasculhavam até os últimos desvãos obscuros da vida particular do Sr. Collor de Mello, teve jamais a curiosidade de perguntar o que fizeram lá em Cuba, ao longo de 30 ou mais anos, os terroristas brasileiros que ali se asilaram, Quantos, por exemplo, à imagem e semelhança do Sr. José Dirceu, o Daniel, se integraram na polícia política e nos serviços de espionagem da ditadura fidelista, gente, acumpliciando-se a atos de perseguição, torturas, assassinato político, incomparavelmente maiores e mais cruéis, gente, do que aqueles pelos quais viriam depois a choramingar e exigir indenizações no Brasil. Cátiço, omitindo essas outras partes decisivas da história, nossa mídia e nossas classes dominantes permitiram que uma visão monstruosamente política, deformada do passado, se incorporasse à linguagem usual da nossa política, deixando que criminosos amorais e frios ostentassem diante do povo a imagem de vítimas sacrificiais e inocentes, ai meu saco, e obtivessem disso lucros publicitários e eleitorais incalculáveis, pessoal. Qual o nome dessas atitudes, se não colaboracionismo, Todos aqueles que tinham o poder e os meios de barrar a ascensão, como no petista, fizeram exatamente o contrário. Estenderam o tapete vermelho e, curvando-se gentilmente dos 2 lados da pista, deram passagem a quantos Lulas e Dirceu, gente, houvesse, aplaudindo como prova de grande evolução democrática a tomada do país por um bando de delinquentes psicopatas, insensíveis e coriáceos, tão hábeis na simulação de boas intenções, quanto incapazes do menor sentimento de vergonha e culpa, mesmo quando os pegos com as calças na mão. Mas é claro, um belo dia até o estômago do avestruz do colaboracionista mais impérfio chega ao limite da sua capacidade digestiva. Com toda a boa vontade do mundo, sorrindo entre lisonjas e rapapés, o sujeito engoliu sapos e mais sapos. Depois cobra, lagarto e por fim jacaré. Mas então pede-lhe que engula um dinossauro, gente, e que por fim desaba. Não aguento. Agora isso aqui é demais. Dinossauro não. Foi o que aconteceu com a nossa mídia, gente. E a classe que representa, quando vieram as provas do mensalão. A reação brutal do bloco lulocomunista expressa a indignação da criança mimada ante a repentina supressão dos afagos usuais que o havia consagrado como direitos adquiridos. Terminou esse primeiro texto, tá? O segundo, pessoal, eu escrevi também no Diário do Comércio, só que foi um pouquinho antes, tá? Foram 2 semanas antes, foi no dia 24 de outubro, não, foi um mês antes, 24 de outubro de 2012 também, naquele mesmo ano, E o nome é O Maior dos Perigos. Então vamos lá? Maior dos Perigos. Tudo na vida de uma democracia depende do seguinte:
Os cidadãos deixam-se mais facilmente persuadir por provas e documentos ou por um sorriso sarcástico de superioridade, vagamente atemorizante, hein? O que vocês acham? Olha só, o sucesso de Barack Hussein Obama nos Estados Unidos, bem como o Foro de São Paulo na América Latina, deveu-se inteiramente ao predomínio da segunda hipótese, hein? Lá como cá, a grande mídia em massa esquivou-se à obrigação elementar de investigar e informar, preferindo o jogo de cena, destinado a inibir, mediante a ameaça velada da humilhação e do ridículo, todas as perguntas politicamente indesejadas. A bem disciplinada uniformidade desse comportamento não pode ser explicada por nenhuma convergência acidental de preconceito, gente. Sem nenhuma exceção visível, tanto as empresas quanto os repórteres, redatores e editores definitivamente tomaram posição e mostraram colocar os interesses de suas facções políticas prediletas acima do dever jornalístico de investigar, de informar e, sobretudo, pessoal, de ouvir os dois lados, porra. Vozes divergentes, pouquíssimas e débeis, não puderam ser caladas de todo. Mas, manifestando-se exclusivamente nas sessões de opinião ou em blogs, acabaram por tornar-se inaudíveis sobre a monstruosa orquestração de desconversas, piadinhas cínicas e rotulações pejorativas nas páginas noticiosas, hein? Poucos fatos na história foram jamais tão bem averiguados, testados e provados quanto a falsidade documental do presidente americano, porra! E o esquema de dominação continental do Foro de São Paulo, porra! No qual se irmanam, como sempre na estratégia comunista, organizações criminosas e partidos nominalmente legais, tornados assim eles próprios criminosos, cacete. Por isso mesmo, ambos esses fatos foram sistematicamente suprimidos do noticiário por tempo suficiente para que os beneficiários da cortina de silêncio alcançassem, sob a proteção dela, seus objetivos mais ambiciosos. E justamente por certos e irrefutáveis é que não foram impugnados mediante uma discussão franca e aberta, gente, mas sonegados ou minimizados sumariamente por meio de caretas de desprezo, afetações de certeza olímpica e zombarias subginasianas. A mais vasta, organizada e abjeta pantomima que já se viu no mundo. Tá certo? Meus filhos, a mídia, como o próprio nome diz, é o que está no meio, no centro, interconectando classes, grupos, regiões e famílias, na visão simultânea de um conjunto de informações disponíveis uniformemente a todos. Ela é, por excelência, o lugar comum, locus communis, topos koinos, a fonte das premissas geralmente aceitas numa comunidade humana como garantias de verossimilhança e razoabilidade, bases de toda boa argumentação e crença. Desfruta assim de uma autoridade mais ampla e avassaladora do que qualquer casta sacerdotal jamais dispôs no passado, gente. Em qualquer lugar do planeta. Até aproximadamente os anos 1970, alguma idoneidade no exercício dessa função só é garantida nas democracias pela variedade ideológica das publicações que livremente concorriam no mercado, como, por exemplo, no Brasil, da segunda gestão de Vargas, A Última Hora, do Samuel Weiner, na esquerda, e o Estadão, na direita. Desde então, não só nesse país ou nos Estados Unidos, mas em todo o hemisfério ocidental, a concentração das empresas em poucas mãos, meus filhos, aliada à progressiva padronização das mentes dos jornalistas por intermédio do ensino universitário que as forma, reduziu a mídia a instrumento de desgoverno. É de governo, mas vamos falar de desgoverno,
Por quê? Porque esse instrumento de governo e força uniformizava a alma popular, sem que ela nada perdesse do prestígio residual de locus comunis, adquirido em épocas de maior diversidade e franqueza. Pois é. Olha só, qualquer observador atento pode notar que, quando mais um slogan ou chavão da nova moralidade que se pretende impor à humanidade aparece no programa do globalismo fabiano, ele é imediatamente adotado por toda a mídia mundial, gente. Consórcio. As opiniões diferentes, que até a véspera circulavam normalmente como expressões respeitáveis, são repentinamente marginalizadas e expostas à execração pública como sintomas de radicalismo ou doença mental. Isso eu falei em 2012. Hoje você já tem mais um pouquinho de ações, né? Tem aí os tais dos cancelamentos, certo? Muito bem. Mas continua, é só extensão. Ai. Hoje basta você ser contra o aborto para tornar-se imediatamente suspeito de nazismo ou de intenções terroristas. A velocidade crescente com que as ideias mais extravagantes e incongruentes se impõem no dia para a noite, como padrões obrigatórios de normalidade, anuncia para breve a extinção de toda a possibilidade de debate franco sobre o que quer que seja, gente. Não é preciso dizer que essas ideias são criações de mentes psicopáticas. E como encontrariam a experiência real mais direta e óbvia, gente, resultam quando se arraigam na linguagem corrente e exorcizam toda a veleidade de pensamento alternativo, em espalhar por toda a sociedade fingimento histérico, como norma de comportamento e padrão formativo das personalidades, tá certo? Trazendo como consequência inevitável, aliás, o embrutecimento da consciência moral e a disseminação das condutas criminosas. Também não é preciso dizer que o caos de corrente é em seguida reaproveitado como pretexto para a imposição de normas ainda mais psicopáticas e destrutivas, tá certo? Bem, gente, por fim, Daniel Greenfield foi até eufemístico quando, escrevendo no Front Page Magazine, de David Horowitz, afirmou que a grande mídia é hoje a maior ameaça à integridade do processo político. Ela tornou-se isto sim, uma ameaça à inteligência, à civilização e a toda a espécie humana. Terminou esse pedacinho aqui. Tem mais um texto aqui para a gente concluir a leitura de hoje, ok? Se chama Saudades da Idiotice. Eu escrevi isso também no Diário do Comércio, só que no ano anterior, dia 17 de janeiro de 2011. Vamos lá então, que esse texto é curtinho. Se você espera encontrar qualquer cobertura honesta, mínima que seja, na grande mídia nacional ou internacional hoje em dia, está esperando e implorando para ser enganado. A falsificação, antigamente limitada, discreta e com dedos do bom jornalismo, tornou-se ostensiva, cínica e generalizada. É como se os profissionais, pessoal, soubessem que podem contar com a obediência passiva de milhões de otários, que eles mesmos treinaram para isso ao longo de 2 últimas gerações. Jared Lee Loughner, que atirou na deputada Gabriela Giffords, é um fanático esquerdista, educado numa escola cujos mentores foram Barack Obama, porra! E o terrorista Bill Ayers. Mas esse fato decisivo foi omitido por quase todos os grandes jornais e canais de TV dos Estados Unidos. Preferiam explicar a motivação do crime pela ação mágica de uma ilustração colocada na página de Sarah Palin no YouTube, onde o distrito de Gifford
e seus 20 deputados aparecem destacados no mapa americano por uma moldura em forma de alvo. Não se sabe nem mesmo se Laugner viu essa ilustração, e é claro que interpretá-la como estímulo, mesmo indireto e sutil, ao assassinato político em vez de uma simples luta eleitoral, é forçar a imaginação até a fronteira da demência. Mas a hipótese psicótica de que a figura exibida no YouTube tenha sido mais determinante na conduta do atirador do que na toda a formação ideológica recebida ao longo de uma vida vem sendo imposta ao público americano, gente, como se fosse a verdade mais banal do universo. E os responsáveis pela palhaçada não hesitam em tirar dela as conclusões políticas mais virulentas. E Olbermann, colunista do MSNBC, chegou a dizer que se Sarah Palin não abjurar do apelo à violência publicado no seu canal, ela deve ser excluída da política, meu saco. Entre os figurões da mídia, gente, ninguém, é claro, lembrou-se de pedir que Obama e Ayers se penitenciasse de colocar ideias revolucionárias na cabeça de Laugner. Embora seja óbvio que, sem essas, ele não teria tido jamais o desejo de praticar um assassinato político, eco. O jornalismo, gente, que se pratica hoje em dia, já ultrapassou até mesmo os limites da falsificação premeditada. Hein? O que era premeditação tornou-se hábito automatizado, meus filhos. Meio inconsciente, como num fingimento histérico em que o doente, no começo, sabe que está mentindo, mas depois se deixa iludir por suas próprias palavras. E entre lágrimas e protestos de indignação, termina sentindo a verdade. E sentindo tanto mais intensamente da mentira inicial. Hein? Bem dizia Erich von Kuhnhelt-Leddihn que a histeria é a base da personalidade esquerdista. Quem não sabe, por exemplo, que a situação econômica do Brasil nos últimos anos só melhorou porque os banqueiros internacionais decidiram usar o país como abrigo seguro de seus investimentos, enquanto se esforçam para demolir a economia americana. A história do Brasil, gente, sempre se escreveu desde o exterior. Mas, no caso, são os mesmos centros decisórios estrangeiros que têm interesse em esconder-se por trás de louvores ao governo brasileiro, porra! Atribuindo a este a autoria de ações que são inteiramente deles, e nas quais a participação de Lula e seus ministros foi no máximo tão ativa quanto a de um tubo de lubrificante numa relação sexual. Explicar o Fome Zero, aliás, modestíssimo incremento do poder aquisitivo dos brasileiros, é como achar que a água aumenta de volume ao ser trocada de balde. Mas até formadores de opinião tidos como conservadores se sentem obrigados a repetir essa cretinice, a título de capatio benevolitae, antes de esboçar alguma crítica. Mesmo leve e tímida, a elite petista que se lhes inspira tanto ódio escondido quanto temor reverencial exibido. Deixa eu só mexer num negocinho aqui para terminar. Peraí, vai dar um brequinho aí, mas já vai voltar. Pronto, já voltou, né? Acho que pelo menos essa porra eu sei fazer. Vamos lá. Aqui. O jornalismo, dizia Joseph Conrad no início do século XX, é uma coisa escrita por idiotas para ser lida por imbecis. Bons tempos aquele, hein? Hoje é uma coisa escrita por fingidores compulsivos para ser lida por masoquistas, gente, que só respeitam quem lhes mente na cara. Opinião pública mundial evoluiu da idiotice à psicose. Eco. Bem, meus filhos, terminou a leitura de hoje, tudo bem para vocês então? Fica com Deus, bonitinho aí, tá bom? Não esquece de dar o like no canal do menininho aí. Semana que vem eu espero que ele não me deixe sozinho com essa porra aqui.
que a gente vem aqui para ler, que eu só vou ler esse daqui agora na semana que vem. Eu tenho uns compromissinhos para fazer esse final de semana, tá bom? Faz bastante oração, ore pro pessoal aí da guerra aí parar com esses negócios, para se entender direitinho, parar de explodir as coisas, parar de ter terrorista, e que todo mundo possa plantar, viver, comer, beber, não é isso? Cada um no seu país, sem precisar ficar tirando um, furando os olhos dos outros, né? Que Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Deus abençoe, meus filhos. Até a próxima. Tchau, tchau, hein?